Imagine por um instante um tempo em que a Terra ainda guardava seus segredos mais profundos, onde vastas regiões intocadas pela presença humana floresciam em perfeita harmonia. Em um desses refúgios perdidos no coração do Oceano Índico, a natureza compunha sua própria sinfonia. O vento dançava entre as árvores e os sons da vida selvagem era a melodia dominante. Ali, onde a tranquilidade imperava, vivia uma criatura única, uma ave, que simbolizava a serenidade de um paraíso intocado. Esta é a história do Dodô, uma ave que por séculos viveu em um mundo onde o medo era uma palavra desconhecida. A ausência de predadores e a abundância de recursos moldaram sua vida e sua evolução. Na Ilha Maurício, seu lar, não voava, não corria, não precisava, sua vida era marcada pela paz. Mas infelizmente essa calma não duraria para sempre. O equilíbrio foi rompido e o paraíso do Dodô se transformou em um cenário de perda, trazendo à tona os impactos da intervenção humana. E no vídeo de hoje, vamos mergulhar nessa fascinante história do Dodô e refletir sobre os desafios que a humanidade impôs ao mundo natural, trazendo lições que ecoam até hoje. Meu nome é Igor Oliveira e sejam muito bem-vindos ao Ponto do Conhecimento. O Dodô é mais do que uma ave extinta, ele é um símbolo de mistério e curiosidades. A sua aparência peculiar e seu trágico desaparecimento fascinam até hoje. Mas além de sua história, o seu próprio nome guarda segredos. De onde vem esse nome tão peculiar? Existem diversas teorias sobre sua origem. A primeira teoria sugere que o nome Dodô veio do holandês de Dodas. Esse termo pode ser traduzido como traseiro gordo ou traseiro redondo. É uma referência direta ao formato robusto da ave. Afinal, Dodô era uma figura bem peculiar. Mas os portugueses também têm uma teoria interessante. Alguns acreditam que o nome Dodô derivou da palavra portuguesa doudo ou doido, que significa tolo ou louco. Essa explicação faz sentido se considerarmos o comportamento do Dodô, uma ave que não tinha medo dos humanos e parecia para os navegadores da época um tanto ingênua ou desajeitada. Por fim, é possível que o nome Dodô tenha evoluído ao longo do tempo, sendo adaptado de uma língua para outra, até chegar à forma que conhecemos hoje. Embora nunca saibamos exatamente qual dessas teorias é a verdadeira, todas elas revelam um pouco da história fascinante por trás do nome dessa ave tão icônica. Além da curiosa origem de seu nome, o Dodô também se destacava por suas características físicas e biológicas. O Dodô, cientificamente conhecido como Raphus cuculatus, era uma ave robusta e imponente, com características físicas únicas que o diferenciava de muitas outras aves. O Dodô era uma ave de grande porte, com cerca de 1 metro de altura e peso entre 10 a 18 quilos. Seu corpo era robusto e estrutura óssea forte, permitindo-lhe caminhar facilmente pela Ilha Maurício. Incapaz de voar devido às suas pequenas asas de apenas 50 centímetros de envergadura, o Dodô adaptou-se à vida terrestre sem a necessidade de se deslocar rapidamente, pois não precisava fugir de predadores. Seus membros eram curtos e musculosos, eram ideais para caminhar e correr entre a vegetação densa da ilha. Já o seu bico era grande e curvado e era perfeito para arrancar frutos e sementes e raízes, que fazia parte de sua dieta variada. A abundância de alimentos na ilha garantia uma alimentação farta e sem competição. Apesar do seu porte, Dodô não era agressivo. Seu corpo com músculos e peitorais atrofiados indicava que não havia necessidade de voar ou de se defender. O ecossistema isolado da ilha proporcionava segurança sem predadores naturais. No que se refere à reprodução, o Dodô reproduzia-se lentamente, com a fêmea colocando um único ovo por vez, em um ninho simples colocado ao chão. O Dodô possuía características físicas únicas, tanto em aparência quanto em comportamento. A plumagem do Dodô foi um mistério para exploradores e cientistas ao longo de séculos. Os primeiros relatos históricos sobre as plumagens do Dodô vêm através de marinheiros que descreveram suas plumagens como cinza ou acinzentada, com tons marrons, enquanto artistas europeus da época retratavam com penas volumosas e fofas. Porém, estudos modernos, baseados em fósseis e penas fossilizadas, mostram que o Dodô tinha penas espessas e macias, adaptadas ao clima tropical, mas inúteis para o voo, já que era uma ave terrestre. Muitos artistas nunca viram um Dodô vivo e basearam suas representações em exemplares taxidermizados e descrições imprecisas, o que levou a variações nas imagens, algumas mais realistas e outras mais estilizadas.
Hoje sabemos que o dodô provavelmente tinha penas cinzas ou marrons, uma cauda curta com penas brancas e asas pequenas, sem função para voo. Outro detalhe sobre o dodô é que ele pertencia à família dos colombidê, é a mesma dos pombos. Ele compartilha com os pombos a estrutura do bico, a anatomia das asas. Ainda que suas asas fossem subdesenvolvidas e inúteis para o voo, o seu comportamento era introspectivo e pacífico, perfeito para um ambiente isolado onde a segurança era garantida pela ausência de predadores. A sua evolução única na Ilha Maurício o tornou uma ave fascinante, mas também vulnerável às mudanças que por muito tempo pareciam impensáveis. Por isso, quando os primeiros navegadores chegaram à Ilha Maurício no final do século XVI, encontraram um paraíso intocado, um ecossistema isolado onde o dodô, sem predadores naturais, vivia em relativa paz. A ilha, desabitada até então, era o lar de muitas espécies endêmicas, incluindo o dodô, que prosperava em um ambiente sem ameaças externas. Essa paz, no entanto, foi rapidamente interrompida com a chegada dos humanos. Encantados pela abundância e beleza da ilha, os colonizadores da época não compreendiam o impacto ecológico que sua presença causaria. Junto com ele, chegaram animais que nunca haviam habitado a região, como ratos, porcos, macacos e até cães, que rapidamente se espalharam e desequilibraram todo o ecossistema local. Os ratos competiam com o dodô por alimentos, e ainda pior, saqueavam seus ovos que estavam desprotegidos em ninhos no solo. Sem instintos de defesa e diante de ameaças que nunca existiram em seu habitat, o dodô se tornou uma vítima direta das mudanças trazidas pelos colonizadores e seus animais. A chegada dos porcos também causou danos significativos, pois não apenas competiam por alimento, mas também destruíram o habitat e as plantas que o dodô usava para se alimentar. Mas o impacto mais direto e mortal veio da própria presença humana. Os colonizadores perceberam que o dodô era uma ave tranquila, sem medo do ser humano. A facilidade de capturar fez da caça do dodô uma prática comum, seja para alimentação ou para obter suas penas e carne. Sem predadores naturais e sem instinto de fuga, o dodô não sabia como reagir às ameaças humanas. Tornou-se uma presa fácil e, ao mesmo tempo, um símbolo exótico caçado sem remorso. Esse foi sem dúvida um dos maiores erros de sua história, pois a caça incessante, a exploração da espécie diminuíram ainda mais a população já vulnerável. O dodô não resistiu à pressão da exploração humana e à invasão de animais que alteraram seu habitat. Os animais invasores, como os ratos e os porcos, transformaram o equilíbrio da ilha, enquanto a caça contínua do dodô levou à extinção. Com a destruição das florestas e a escassez de recursos alimentares, combinadas com as novas ameaças, criaram um ambiente cada vez mais hostil para o dodô. Incapaz de se adaptar rapidamente a esse novo cenário, a população da ave começou a diminuir, e em poucos anos o dodô desapareceu. Se levarmos em consideração a extinção do dodô e os mecanismos biológicos que contribuíram para sua extinção, o dodô foi uma ave que viveu por séculos em um paraíso isolado. Enfrentou a sua extinção com a chegada dos humanos e suas ações implacáveis. Embora tenha prosperado por tanto tempo, a sua extinção foi rapidamente irreversível, consequência de uma combinação de fatores biológicos e mudanças externas que selaram seu destino. O impacto humano foi devastador, pois se combinou com características biológicas da ave que a tornou vulnerável. A natureza pacífica do dodô, sem predadores naturais, com poucos instintos de defesa, o deixou exposto à exploração humana, aos invasores, e a caça foi um dos maiores responsáveis pela queda da espécie. Além disso, o ciclo reprodutivo do dodô era lento, ele colocava poucos ovos e não conseguia repor rapidamente a população. Quando os números começaram a cair, a espécie não teve a capacidade de se recuperar, pois os recursos estavam sendo destruídos, o ecossistema alterado e a combinação de predação, caça e escassez de alimentos dificultou a sobrevivência da espécie. Outro fator que contribuiu para a extinção do dodô foi a falta de diversidade genética. Habitando em uma única ilha, a população do dodô era pequena e isolada, o que a tornava mais suscetível a doenças e mudanças ambientais, além de dificultar a adaptação e aos novos desafios. Com a baixa diversidade genética, comportamento passivo, reprodução lenta e chegada de novos inimigos, o dodô não teve tempo nem recursos para se adaptar à nova realidade. Assim que era uma espécie próspera e pacífica, se viu à beira da extinção. Em pouco tempo, os últimos indivíduos foram mortos ou capturados.
E o dodô se tornou um símbolo trágico da fragilidade da vida diante da ação humana e de como o equilíbrio ecológico pode ser destruído rapidamente quando os mecanismos naturais de defesa falham diante das ameaças externas. Logo, a extinção do dodô não foi apenas uma perda de uma espécie, mas o desaparecimento de uma peça essencial em um ecossistema delicado. Sua essência alterou profundamente o equilíbrio da Ilha Maurício, gerando consequências duradouras. O dodô desempenhava um papel vital na dispersão de sementes. Com sua dieta baseada em frutas, ele ajudava a espalhar sementes de várias plantas, garantindo a renovação da vegetação. Sem o dodô, as plantas que dependiam dessa dispersão começaram a sofrer, e muitas espécies vegetais começaram a desaparecer, enfraquecendo o ecossistema local. O impacto da extinção do dodô se estendeu a outras espécies da ilha. Animais que dependiam das frutas ou das plantas dispersadas pela ave enfrentaram a escassez de alimentos, afetando toda a cadeia alimentar. Algumas aves endêmicas, como os pombos, tiveram seus espaços reduzidos, e a dinâmica de herbívoros e predadores também foi alterada. Além disso, a extinção do dodô marcou o início das mudanças na fauna do local. A ilha, que antes possuía uma fauna única e equilibrada, passou a ser invadida por espécies adaptadas a um ambiente alterado e instável, como ratos, porcos e macacos. O desequilíbrio ecológico causado pela perda do dodô pode ser observado até hoje. A extinção de uma espécie tão fundamental para a regeneração da vegetação e o equilíbrio alimentar da Ilha Maurício serviu como um alerta silencioso sobre como a perda de uma única ave pode modificar permanentemente um ecossistema. Com relação à ciência por detrás da extinção do dodô, podemos afirmar que foi um dos primeiros grandes eventos naturais a chamar a atenção da ciência moderna. Durante séculos, o mistério de sua extinção foi debatido, até que com o tempo os cientistas começaram a desvendar o que realmente aconteceu, utilizando fósseis e novas tecnologias para análise de genética. Os primeiros estudos sobre o dodô começaram no século XVII, com exploradores e naturalistas europeus documentando sua presença nas Ilhas Maurício. No entanto, foi no século XIX que os cientistas começaram a entender melhor os fatores biológicos que levaram à extinção da ave. O estudo de esqueletos e os ossos forneceu informações sobre sua estrutura, mas a chave para entender a sua extinção veio de outra área da ciência. Os paleontólogos realizavam escavações na Ilha Maurício, descobrindo fósseis de dodô que datam dos séculos passados. Esses fósseis revelam detalhes cruciais sobre o tamanho, a estrutura óssea e a alimentação da ave, mostrando que ela era robusta, mas com adaptações que tornava vulneráveis ao impacto humano. Nos últimos anos, a genética desempenhou um papel fundamental. Pesquisas sobre o DNA antigo revelaram que as populações de dodô eram geneticamente limitadas, o que dificultava a adaptação da espécie às mudanças ambientais. Análises do DNA também revelou que relações do dodô com outras aves da família Columbidae, como pombos e rolinhas, ajudou a entender como ele perdeu características que poderiam ter protegido a espécie. Outro aspecto importante foi o estudo do impacto dos predadores invasores. A falta de interação com predadores fez com que o dodô perdesse os comportamentos essenciais para sua sobrevivência, como defesa e fuga. Hoje, o estudo da extinção do dodô é uma ferramenta vital para compreender como a ação humana pode destruir os ecossistemas frágeis. Cientistas não olham para o passado apenas para entender o que aconteceu com o dodô, mas para aprender lições valiosas sobre a conservação e a preservação de espécies que ainda habitam o planeta. Um dos mitos mais persistentes é de que o dodô era uma ave desajeitada e incapaz de voar ou de se defender. Embora realmente não voasse, isso não significa que fosse completamente vulnerável. A ideia de que o dodô era ingênuo, confiante diante dos humanos, também é um equívoco. Sua aparente falta de medo era uma adaptação evolutiva a um ambiente sem predadores naturais, mas não estava preparado para caçadores. Outro mito disseminado no século XIX sugeria que o dodô estava destinado à sua extinção desde o início, devido à sua biologia peculiar. Contudo, a ave coexistiu por séculos em seu habitat e desempenhava um papel crucial no ecossistema da Ilha Maurício. Portanto, o dodô não é apenas um símbolo de perda e tragédia, mas também de uma falha na compreensão ecológica e científica de sua época. Seu legado continua a ser uma lição sobre os erros cometidos e como a cultura e a ciência, por vezes, distorcem a verdade em busca de um significado mais simples. A ciência também contribuiu para os mitos sobre o dodô.
Durante muito tempo, acreditava-se que os últimos exemplares foram caçados até a extinção. Mas a história é mais complexa. A introdução de predadores, invasores e doenças e a destruição de seu habitat também foram fatores cruciais. Contudo, muitos desses mitos distorcem a verdadeira natureza do dodô. Ele não era frágil, mas sim o resultado de uma evolução única de um ecossistema isolado. A sua extinção foi mais um reflexo da invasão humana e da destruição ecológica do que um destino inevitável. Na cultura popular, o dodô passou a ser visto como um símbolo de fragilidade, incorporado em obras literárias e artísticas como uma figura trágica, refletindo a desconexão entre o homem e a natureza. Contudo, muitos desses mitos distorcem a verdadeira natureza do dodô. Ele não era frágil, mas sim o resultado de uma evolução única de um ecossistema isolado. A sua extinção foi mais um reflexo da invasão humana e da destruição ecológica do que um destino inevitável. A ciência também contribuiu para os mitos sobre o dodô. Durante muito tempo, acreditava-se que os últimos exemplares foram caçados até a extinção. Mas a história é mais complexa. A introdução de predadores, invasores e doenças e a destruição de seu habitat também foram fatores cruciais. Portanto, o dodô não é apenas um símbolo de perda e tragédia, mas também de uma falha na compreensão ecológica e científica de sua época. Seu legado continua a ser uma lição sobre os erros cometidos e como a cultura e a ciência, por vezes, distorcem a verdade em busca de um significado mais simples. Por fim, como reflexão final, podemos dizer que o dodô não é apenas uma ave extinta, mas sim um símbolo poderoso de fragilidade de um ecossistema e de espécies diante das mudanças humanas. Sua história de um paraíso intocado, a extinção trágica, é um lembrete de que a natureza, por mais que abundante que seja, não é imune às forças que a ameaçam. Embora sua extinção tenha ocorrido há mais de 300 anos, o impacto de sua perda ainda reverbera. Sua história nos ensina a importância de proteger o que resta no nosso mundo natural e aprender com os erros do passado. Como guardiões desse planeta em constante mudança, o dodô, com sua perda irreparável, nos lembra da nossa responsabilidade em preservar o que ainda podemos salvar. A busca por entender o que aconteceu com o dodô não é apenas uma exploração do passado, mas sim uma reflexão sobre como nossas escolhas moldam o futuro do nosso planeta e suas espécies. O dodô nos deixou mais do que fósseis, ele nos deixou uma lição sobre a interdependência da vida, a influência de nossas ações e a importância de proteger a biodiversidade. Que o legado do dodô não seja apenas de perda, mas também de aprendizado, pois é através do conhecimento que podemos contribuir com um futuro mais equilibrado, onde o erro do passado não se repita e o respeito pela vida seja o maior guia para as gerações futuras. E assim chegamos ao final dessa fascinante jornada pela história do dodô, uma ave que, embora desaparecida, nos deixou lições valiosas sobre evolução, equilíbrio e o impacto humano no planeta. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Deixe nos comentários o que mais você gostaria de aprender. E junto vamos explorar o mundo do conhecimento. Muito obrigado por assistir e até a próxima.